Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a você se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é: qual o passo a passo do médium iniciante até chefe de terreiro? Do início a chefe de terreiro, do médium iniciante ao sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo. E para isso nós vamos ter que seguir um passo a passo e vamos discutir bastante esse assunto aqui hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final nós vamos discutir, você vai ter a sua ideia de como é esse processo. Ok? Então vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, nos grupos do seu terreiro. Vamos levar o conhecimento para todos. E peço também, se você é novo, se inscreva no canal. E aí nos acompanhe nessa jornada de conexão com seus guias com total confiança. Vamos lá então. Primeiro deixa eu dar o meu benção, Maria, sua benção, minha mãe. Que papai Oxalá dê bastante saúde para a senhora. Vamos começar a nossa jornada aqui. O que significa ser um médium iniciante? Ser um médium iniciante é aquele médium que entra no terreiro pela primeira vez. E isso é necessário. Todo pai de santo tem que ter passado por essa experiência de passar por um terreiro e de estar ali. Nós vamos discutir mais isso ao longo do vídeo, ao longo dessa aula aqui. Ser um médium iniciante, por mais que você já seja desenvolvido em uma casa, por mais que você já chegou lá no terreiro já incorporando, porque você já incorporava em casa, no terreiro que você entra, você é um médium iniciante. Você tem que aprender a cambonear, tem que aprender a ouvir ao invés de falar, tem que aprender a escutar o não, tem que aprender a falar não, tem que aprender a conviver em grupo, tem que aprender a respeitar as diferenças e obedecer à disciplina da casa. O médium iniciante, ele entra precisando aprender tudo isso. E é aquele médium que está em desenvolvimento, ele tem dúvidas ainda, será que sou eu, será que é o guia? Na maioria dos casos, aquele médium que entra, não sei se eu incorporo, será que eu vou incorporar? Daqui a pouco está girando, está colocando a mão, daqui a pouco está estrimichando, estrimilicando, e daqui a pouco está com o guia riscando ponto e etc. Mas o primeiro passo é realmente ele começar o seu desenvolvimento dentro do terreiro. E ele, na maioria das casas, esse médium ele começa como um cambone. Ele vai aprender a cambonar, que é maravilhoso isso, viu gente? É maravilhoso isso. Mas muitos médiuns que estão nos assistindo agora, ficam com essa dúvida: como é que eu faço para ser um médium iniciante e entrar no terreiro? Como é que eu faço para entrar na corrente? Primeiro, eu não sei se eu sou médium. Não sei se posso fazer parte de um terreiro. Olha, todo mundo é médium, todo mundo tem um grau de mediunidade. E se você não for um médium incorporante, você vai ser um médium de assistência, você vai dar assistência aos guias. Como? Cambonando. Como? Cantando, tocando, ajudando os assistentes, os consulentes. Então, não importa. O que importa é a vontade realmente de servir a Deus, servir os orixás e servir o grupo da corrente mediúnica. Quando eu falo servir, não é uma questão de servidão, não é isso não. Eu vou ser escravo, não é isso não. Quando eu falo servir é de bom grado, você está ali, se doando para as forças que estão ali, se doando para as energias que estão ali e para os médios que estão ali, que tem uma história. Sendo assim, não importa se você é um médium incorporante nesse momento ou não. Você vai fazer parte do terreiro, ok? A outra pergunta que a maioria dos médiuns também me perguntam, muitas pessoas têm me perguntado, por isso é que eu decidi fazer esse vídeo, é se precisa ter um tipo de mediunidade para entrar no terreiro. Seja qualquer tipo de mediunidade, eu preciso ter um tipo de mediunidade já definida? Olha, eu vou voltar a dizer, todo mundo é médium. Você não precisa ser um médium, por exemplo, incorporante, você não precisa ser um médium de atabaque, você não precisa ser um médium de transporte. Basta você querer estar dentro do terreiro e participar da corrente mediúnica. Se doar, mesmo que seja em pensamentos. Se doar, mesmo que seja batendo palma. Se doar, nem que seja cantando. O importante nesse momento é você não ter pressa.
Não ter pressa de nada, é realmente entrar querendo ajudar e ser ajudado. À medida do passar do tempo, do passar da carruagem, vamos dizer assim, você vai começar a definir o seu tipo de mediunidade e o seu lugar dentro do terreiro, com o passar do tempo. Logo, os guias vão te colocar como cambone, vão te colocar para falar, os guias vão te colocar como médio de rodante, como médio de passe. Os guias vão fazer isso com você. Não se preocupe, vão fazer isso com você. Pode ficar sossegado. Com o passar do tempo, você vai começar a entender o seu lugar. E aí você começa a ganhar uma guia. Essa é a outra pergunta. Quando vou poder começar a usar guias? As guias têm muita importância, mas o mais importante não é você querer usar guias. O mais importante é você saber o que elas significam e o verdadeiro significado de quando você começa a usar uma única guia que seja. Com o passar do tempo, você vai ganhar um grau ali, você vai começar a usar a guia da casa, ou a guia de anjo de guarda, ou a guia dos orixás da casa, dependendo da doutrina. Passando mais um tempo ainda, você vai começar a incorporar bem. E aí você passa para a linha de passe. E esse processo, diga-se de passagem, que pode demorar meses e até mesmo anos. Cada médium é diferente um do outro. Pode acontecer de um médium entrar depois de você na casa, e aquele médium que entrou depois de você na casa, de repente em meses já é médium de consulta. Em meses. E você ainda não. Aí acontece um erro fatal. Você se comparar ao outro médium. Quando você começa a se comparar ao outro médium, retarda a sua jornada. Retarda o seu grau de evolução dentro do terreiro e até mesmo o seu particular. Porque você começa a se comparar. E quando você se compara, na realidade você pode estar tendo inveja, ambição ou até mesmo se desfazendo de você mesmo, desmerecendo a sua mediunidade, o que também é errado. Então siga o foco, tenha foco, olhe somente para você. Não fique olhando à sua volta. Vai acontecer no momento certo. Quando chegar no momento de você ser médium de consulta, que pode demorar meses ou até mesmo anos, quando você chegar nesse grau, entenda que a consulta ela é uma confissão. Por mais médium consciente que você seja, ela é uma confissão. É um ato de confissão. Se você estiver bem preparado, o guia vai ouvir, você vai ouvir, mas quando o guia vai embora, ele leva tudo embora. Você esquece do que foi dito. Você pode até lembrar que a pessoa, aquela X pessoa foi conversar contigo, mas você esquece do que foi dito. Você esquece. Agora, pode acontecer de você se lembrar. E quando você se lembra, existem várias nuances. A primeira, a consulta também servia para você. A segunda, a consulta servia para um dos seus familiares, é para você ajudar. E terceiro, você se lembra porque é a sua mediunidade. E aí funciona o ato confessional. Você não tem o direito de ficar comentando com quem quer que seja qualquer situação de confissão dentro do terreiro. Dito isto, comece a perceber o grau de responsabilidade que tem. Você se preparar para o guia realmente deletar tudo da sua mente. Ou se for da sua mediunidade, você absorver tudo que lhe foi dito e não poder contar para ninguém. Porque é um ato confessional. E se você assim o fizer, se você começar a dizer, contar para quem quer que seja, você estará profanando o sagrado, profanando este ato. Então, tome cuidado. Olhe o grau de responsabilidade que você está tendo a partir de agora. Depois que o guia começou a dar consulta, as entidades começam a pedir, eu quero uma guia X, eu quero um instrumento X. Se a casa permitir usar instrumentos, por exemplo, toalha, guia na mão,
No caso do boiadeiro, um pedacinho de chicote, um pedacinho de couro, o baiano, um chapéu, o marinheiro, uma boininha, um pedaço de rede. Eles vão começar a pedir esses elementos para que eles possam trabalhar as pessoas, dependendo da casa. O preto velho que trabalha comigo, ele gosta de um galho de arruda na mão dele, um galho de arruda e um copo de água. Então vira e mexe, ele pede um copo de água e um galho de arruda. Mas tem gira que ele fala, não quero, hoje eu não quero. Hoje ele não quer, por vários motivos. Motivos dele. Não me interessa, é ele que fala. Então você tem que separar também o que é você e o que é o guia. Quando o guia precisar, ele vai falar. Você não precisa falar pelo guia. Essa história, o meu guia mandou pedir isso, não. Deixa que o guia vai lá e conversa com o guia-chefe e ele pede. E com o tempo, você vai sentir a necessidade de abrir o terreiro. Olha que já passou, talvez meses ou anos aí. Quando eu descobri que eu iria abrir um terreiro, eu quero deixar muito bem claro aqui, que eu nunca quis ser chefe de terreiro. Eu nunca quis comandar um terreiro. Eu nunca quis ter um terreiro e ter filhos de santo. Nunca quis. E eu acredito que 99% dos pais de santo nunca quiseram ser um pai de santo. Eles assumiram de bom grado a responsabilidade. Eles assumiram com amor, com muita fé. Mas eles não acordaram e disseram, vou ser pai de santo. Não, eles galgaram os degraus. Por isso que são, em sua maioria, bons pais de santo. Uma minoria que é 1% quer ser pai de santo por status, para ganhar dinheiro e etc, 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 etc. E aí são péssimos pais e mães de santo. São péssimos. Eles não olham o coletivo, não olham... Eles têm número de matrícula, na realidade não têm filhos de santo. Essa é a grande importância, é a grande charada do sacerdócio. Existe aquele conceito, sacerdócio de si mesmo. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Olha, é um conceito filosófico que pai Rubens Saraceni comentava sobre isso e eu concordo. Dentro da filosofia, do conceito filosófico, ele falava, todo médium é sacerdote de si mesmo, porque ele precisa, ele é obrigado, tem o dever de se cuidar. Mas isso não significa que ele não precisa ser filho de santo. Mesmo como filho de santo, ele tem o dever de se cuidar, de cuidar de si e de suas entidades. Mas isso não significa que ele não é filho de santo, que ele não precisa ser filho de santo. Porque só pode ensinar quem abre os ouvidos para ouvir, quem senta para aprender, quem senta, quem se ajoelha para aprender. Então existe esse conceito filosófico, sim, sacerdote de si mesmo. Ou seja, eu sou o sacerdote de mim mesmo, eu não preciso de pais e mães de santo, porque eu sei tudo para mim. Quando a pessoa fala eu sei tudo para mim, na realidade ela não sabe nada, porque ela já perdeu o conceito da humildade. Ela já perdeu o conceito do coletivo, ela já perdeu o conceito de servir aos orixás, porque ela está falando, eu não preciso de nada, só que ela se esquece, ela precisa dos orixás, e os orixás enxergam quando o médium, quando o pai de santo e a mãe de santo estão agindo por egocentrismo, por vaidade, ou eles querem fazer realmente um bom trabalho dentro da religião. E a esses que querem por ego, por vaidade, alguma coisa, a gente não precisa ficar julgando, o deles está reservado. Então, morre aqui esse assunto. Quando eu quis ser chefe de terreiro, primeiro eu já tinha esse conceito, sacerdote de mim mesmo, eu preciso me cuidar. Mas quando o seu Flecha Certeira começou a dar os indícios que ele queria abrir o terreiro, foi um choque para mim, porque eu não queria abrir. Porque eu já via todas as dificuldades que a minha mãe de santo passava. Eu já via todas as dificuldades que ela tinha no seu dia a dia. Conciliar trabalho, família, a casa, a família e a casa terreiro, e a família espiritual.
E não é fácil você conciliar tudo isso. E ela não vive de Umbanda, ela vive para a Umbanda, como eu vivo para a Umbanda, não vivo de Umbanda. Ela não cobra nenhum tipo de atendimento, todo o trabalho é caritativo, assim como na minha casa. Todo o trabalho espiritual é caritativo. Nós não cobramos R$1 sequer, R$1 sequer. E quando começou a brotar esse sentimento em mim, preciso abrir a casa. Eu lembrava da minha mãe. Eu falei, não quero. Até que um dia, seu Flecha Certeira chegou para minha esposa, nós médiuns da casa de Santa Rita de Cássia, e ele pediu para que nós preparássemos a casa no dia tal que ele viria conversar com a minha esposa e com o meu filho, o Renan, que era pequenininho, que ele queria conversar. Quando a minha esposa me deu esse recado, eu fiquei tremendo, porque eu já imaginava o que era. Eu fui até conversar com a minha mãe, falei, mãe, seu Flecha Certeira vai em casa, ele que foi isso, você prepara a casa, faz a defumação, faz as firmezas, faz tudo, ele está avisando, então vai. Quando chegou no dia preparado, nós fizemos a defumação na casa, preparamos a casa, iluminamos os de guarda, firmamos, nós fizemos todas as firmezas. No horário determinado ele incorporou, agradeceu para minha esposa e para o meu filho estar ali naquele momento, ele agradeceu e ele falou ali, eu estou abrindo a visão e estou abrindo os ouvidos do meu menino. Eu tenho uma missão de ter uma casa e de comandar filhos e de comandar guerreiros da espiritualidade. Mas eu só posso cumprir essa missão se assim meu menino desejar e vocês desejarem. Olha só a sabedoria do guia. Eu só posso cumprir a minha missão se assim, se vocês desejarem. Ou seja, quem abre o terreiro, muitas vezes fala, foi o guia que mandou eu abrir. Não, o guia pede. Ele manda também. Mas ele só vai fazer se for uma coisa em conjunto. Porque se não é em conjunto, não vai dar liga. Você vai fazer forçado. Então não, tem que existir os dois lados. Tem que existir o querer do médium e o guia ser chefe, o guia ser líder de espiritualidade. Se o guia não for um líder da espiritualidade, pode até acontecer de abrir o terreiro e vão vir outros líderes para auxiliar, mas pode ser que o terreiro não vá para frente. Olha, gente, imagina uma empresa, alguns se destacam e chegam à gerência, à diretoria, outros não, por mais estudo, por mais vontade que possa ter. A vida é assim, e na espiritualidade também existem os guerreiros, existem os guias de consulta, os guias de passe, os guias que são chefes de falange, que vão comandar, e existem também aqueles que vão dar apenas auxílio. Todo guia não é chefe, não é líder. Se fosse assim, nós teríamos só chefe de terreiro no mundo, e não funciona assim. E aí seu Flecha Certeiro deixou o recado. Quando ele foi embora, conversando com a minha esposa, nós chegamos à seguinte conclusão: olha, a espiritualidade faz tanto pela gente. Se ele tem essa missão, por que não ajudar a cumprir essa missão? E aí foi quando eu tive um diálogo mental com o seu Flecha Certeira. Falei, pai, o senhor tem a missão é do senhor. Então significa que eu também tenho essa missão, porque eu carrego o senhor na minha coroa. Então, se vós me ajudar, aceito a missão junto com o Senhor. A resposta foi nítida na hora. Basta você andar na linha. E enquanto você andar na linha, eu e toda a espiritualidade sempre estará do seu lado. E o que é andar na linha? É ser umbandista e não estar na Umbanda. Ser umbandista com todos os seus valores, conceitos morais e éticos. Foi assim que eu abri a minha casa, a casa de Flecha Certeira e Mãe Jaciara. E é esta casa que alimenta minha alma, que alimenta meu ser, que me deixa de pé, que é meu sustento espiritual. Porque é aqui que eu choro,
é aqui que eu ajoelho, é aqui que eu faço as minhas orações, é aqui que eu congrego com os meus filhos de santo, é aqui que eu gravo os vídeos, a casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, que tem o nome, razão social, Núcleo Umbandista de Magia, Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda. E é assim. E aí você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, fala assim, pô, mas eu só sou consulente. Será que posso fazer parte de alguma casa ou da sua casa como médium um dia? Olha, eu vou te falar de acordo com a minha casa. Na minha casa, se você é um consulente, você tem que primeiro pedir a entrada para o guia. E depois que você pede a entrada para o guia, pro guia, não é para mim, você vai ficar 3 meses na assistência. Você vai ficar de 3 a 5 meses na assistência. E olhe lá. E o guia vai mandar você correr gira. O que significa correr gira? Ir conhecer casas. Para você ter certeza que você quer entrar na nossa casa. Depois que você correu essas 3 giras, depois que você ficou esses 3 meses, o guia vai falar, seja bem-vindo, se for da sua vontade. Muitos não esperam passar esses 3 meses. Eles vão na primeira casa e a casa já chama eles para entrar e eles entram. Como já aconteceu com diversas pessoas que foram correr as giras, sumiram. Depois de meses ou 1 ano, 2 anos, voltaram pedindo para entrar na casa de novo. Fala, olha, o senhor mandou correr gira, eu fui, acabei entrando em outras casas, mas é aqui que eu quero ficar. Acontece bastante isso. E muitos também vão correr gira, encontram a sua casa de verdade e lá eles estão praticando até hoje a sua mediunidade. Olha como isso é importante. Aqui nós não mensuramos número de filhos. Nós mensuramos os filhos que querem ficar e querem ser médios da corrente. Com isso, a rotatividade de filhos de santo na minha casa é muito baixa. É muito baixa na minha casa. O estudo me ajuda a me tornar um médium melhor. Você está estudando aqui comigo agora. Alguma coisa do que você já ouviu aqui fez sentido para você? Eu acredito que sim. Então olha só, com o conhecimento que eu te dei agora, você vai evitar a afobação. Ou seja, mesmo que você seja convidado para entrar em outra casa, você fala, não, hoje eu só vim aqui assistir. E vai assistir a outra, vai assistir a outra, vai assistir a outra. Quando você sentir no seu coração, você pode até voltar naquela casa, mas aí você vai entrar com o coração e não no impulso. Isso é um controle de ansiedade. E o estudo te ajuda sim a se tornar um médium melhor, até para você identificar as energias da casa e até mesmo para você identificar se a casa é realmente de Umbanda. Existem casas que têm o nome de Umbanda, mas não são de Umbanda. Presta atenção nisso. Olha só. Por que esse passo a passo para entrar no terreiro é importante? Por que você tem que circular, correr a gira, conhecer as energias, conhecer se é realmente uma casa de Umbanda, conhecer os ritos que estão sendo aplicados ali para saber se o seu coração bate com a energia da casa? Porque tudo é um passo a passo e é muito importante. Você tem que ver a hierarquia da casa, a disciplina da casa, para você poder entrar em um terreiro com o coração. Com o coração. Porque às vezes a pessoa entra na afobação, aí passa um mês, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que a gira era assim, eu não sabia que a gira era desse jeito, eu não estou gostando, e aí você entra e sai da corrente. Não seria melhor você ter ficado na assistência pelo menos mais um mês, mais algumas semanas, e visto que aquilo não lhe agrada, ir procurar um outro terreiro? Ou se você não gostou da hierarquia, da disciplina da casa, do uniforme da casa, é importante ter esse passo a passo para você ter esse caminho. Eu sou obrigado a me desenvolver para ser um médium? Olha, se você quer ser um bom médium, seja ele qual for, você já está se desenvolvendo. O desenvolver não significa incorporar. O desenvolver, para mim, mediunicamente, significa ter valores éticos, valores morais, absorver os valores dos guias, absorver os valores que as entidades nos trazem. Isso é desenvolver.
mesmo como assistente, mesmo como consulente. Você tem que aprender a desenvolver os valores espirituais no seu corpo, no seu espírito, no seu caminhar. Somente assim você vai se tornar uma boa pessoa e, consequentemente, um bom médium. Ou seja, um bom médium, fatalmente, ele é uma boa pessoa. Mas uma pessoa não significa que é uma boa médium. Porque se a pessoa não tem os valores éticos, os valores morais dentro dela, ela não consegue vibrar na frequência dos guias de luz. Ela não consegue vibrar na frequência que os guias nos trazem. Logo, ela não tem uma manifestação, uma incorporação plena. Logo, ela não tem um contato com a espiritualidade pleno. Sendo assim, ela precisa desenvolver nela os valores espirituais. Tá! E como é que eu desenvolvo esses valores espirituais? Bom, existe o método MMF, que é o método Me Fundamenta, onde eu te dou o passo a passo para você se conectar com seus guias com total confiança. Existe a vivência do terreiro. Existe você se doar para a espiritualidade. Então, desenvolver não significa incorporar, significa ser uma boa pessoa absorvendo todos os valores dos guias. E lembre-se, para ser um pai de santo, para ser um chefe de terreiro, você precisa ser um médium incorporante, ser um médium bom para ter um bom guia e ter valores espirituais, valores morais, valores éticos. Olha, eu conheço diversas pessoas que têm medo de começar na Umbanda, ou de começar em qualquer religião, mas como eu sou umbandista, eu estou falando da Umbanda. Tem medo do que as pessoas à sua volta vão falar para elas. Tem medo de como será a reação dos seus familiares. E para você, se você tiver a missão de um dia ser um chefe de terreiro, você tem que começar em uma religião. Você tem que começar na Umbanda. Agora, qual que seria o melhor momento para você iniciar na Umbanda? Olha, eu aconselho piamente você primeiro começar a estudar. Porque você estudando, você vai começar, você vai aprender. Você vai ter respostas para as diversas indagações que seus amigos, amigas e ou familiares possam lhe fazer. Se você estuda e conhece pelo menos, sabe dizer os princípios básicos da sua religião, os princípios básicos da Umbanda, história da Umbanda, o que é a ritualística em si, por que usa branco, por que usa guia, por que os guias estalam nos dedos, o que é a incorporação, qual que é o mecanismo de incorporação. Se você sabe essas respostas e você faz a pessoa compreender com as suas atitudes e com as suas ações, mostrando que está se tornando uma pessoa melhor com a religião que você escolheu, qualquer coisa que elas venham te falar negativamente, você vai saber rebater. E não é o rebater de discutir, é o rebater com sabedoria, é o rebater com amor, rebater com fraternidade, rebater com, como a minha esposa ela fala, você rebate convertendo. Não, eu rebato com sabedoria. Quando eu sempre encontro alguma pessoa que começa a me fazer indagações sobre a Umbanda, querendo denegrir a Umbanda, eu escuto ela primeiro e aí depois eu pergunto, tá, mas de onde você conseguiu essas informações? Não, aí ela fala que diversas desculpas, eu falo, olha, mas se você estudasse um pouco da religião, se você tivesse um pouco de conhecimento da religião, você veria que não tem nada a ver com isso. Algumas vezes eu já escutei, a única coisa que eu estudo é a Bíblia. E na Bíblia tem tudo que eu preciso saber, eu não preciso estudar a sua religião. Aí eu falo, então isso é uma prepotência. Você está dizendo que só você será salvo. Mas está escrito na Bíblia, é porque um humano escreveu a Bíblia e ainda foi escolhido por um imperador pagão. E qual o texto que seria colocado na Bíblia, você acredita? Ou você não sabia que a Bíblia foi constituída por um imperador pagão? Aí a pessoa já entra em choque. Mas isso eu estudei, eu sei como rebater com sabedoria. Então, se você estuda e mostra para as pessoas como que você está se tornando uma pessoa melhor, como você está se tornando uma pessoa mais, digamos, saudável espiritualmente, equilibrada espiritualmente falando, e melhorando tudo à sua volta, fica fácil você não convencer, você mostrar a sua religião, que é amor, que é paz e que é caridade.
Entende a importância de estudar? Entende qual que é a importância de você conhecer um pouco da sua religião? Então vamos fazer um resuminho aqui agora. Ó, eu preciso iniciar no terreiro. Eu vou ser um médium iniciante. Eu vou entrar na corrente. Eu vou respeitar as diferenças da minha corrente. Eu vou servir os orixás e as entidades. Não é servidão, você vai servir de bom grado, de bom amor. Você vai aprender a conviver em grupo. Você vai aprender a hierarquia. Você vai saber respeitar o tempo de cada um e o seu, porque você viveu tudo isso. Agora imagina se você não tivesse vivido tudo isso. Como é que você poderia ser um bom dirigente? E você sabe se você tem o carimbinho para ser dirigente? Carimbinho é aquele que eu falo assim, quando nós estamos lá na esteira da espiritualidade, nós estamos preparados para encarnar, né? Aí já passa um monte de bebezinho lá. Aí o carimbador vai falando M de médium. Aí quando passa ali, opa, troca, PS, Pai de Santo. MS, Mãe de Santo. Você já vem com aquele carimbo na espiritualidade. Você só precisa despertar esses dons em você. E como despertar esse dom? Como entender esse chamado? No meu caso, eu contei que foi seu Flecha Certeira que me falou, nós temos uma missão, eu tenho uma missão e só posso cumprir com você. Então, ou seja, se ele tem a missão, eu também tenho. E nós temos que aceitar de bom grado. A minha mãe tinha missão, mas a missão dela foi passada de herança. O meu avô era o chefe de terreiro e quando ele partiu para a grande viagem para o Orum, ele já deixou a minha mãe preparada. E a minha mãe, sendo preparada pela espiritualidade, já quando meu avô viajou, ela começou a cumprir a missão dela na espiritualidade, sendo sacerdotisa, sendo mãe de santo, sendo dirigente espiritual. E aí, pode ser que você esteja me fazendo uma grande pergunta. Qualquer pessoa, então, não pode se tornar dirigente? Não é isso, papai? Qualquer pessoa não pode. Não, realmente não pode. Todos nós podemos ser médiuns, porque todos têm um grau de mediunidade, seja ele mínimo ou máximo, nós temos. Todos nós podemos fazer parte de um terreiro. Todos nós podemos ter funções no terreiro. Todos nós. Mas não é todo médium que vai ser médium de consulta. Não é todo médium que vai ser chefe de terreiro. Não é. E às vezes a herança também chega, mas o médium não está preparado para ser o chefe de terreiro. E aí ele tem que buscar ajuda, senão o terreiro acaba até fechando. Ou o médium não quer ser chefe de terreiro, que é um direito que ele tem. E aí o terreiro fecha. Então, essa grande pergunta que se faz hoje. Qualquer pessoa pode ser chefe de terreiro? Não. Agora, todos nós somos sacerdote de nós mesmos, porque nós temos o dever, temos a obrigação de nos cuidar. Outra pergunta que me fazem direto. Pai Paulo, eu fiz um curso de Umbanda, de um sacerdócio de Umbanda, eu posso abrir o meu terreiro? Olha, quando nós falamos sacerdócio de Umbanda, eu ministro esse curso também, nós estamos falando para o médium poder entender as verdadeiras nuances do que acontece numa casa. E dar ali diversos entendimentos para, se um dia ele tiver o chamado, ele poder abrir a casa dele com sabedoria, com propriedade. Então a resposta é, fiz o curso, posso abrir o terreiro? Não. Inclusive nos cursos que eu ministro, eu sempre falo, eu não formo nenhum pai de santo. Eu formo médiuns que, se um dia receberem um chamado da espiritualidade, eles estarão prontos para dirigirem uma casa. E não é na teoria, é na prática. E, com isso dito, eu quero primeiro dar aqui os parabéns a todos os chefes de terreiro que são realmente pais e mães de santo, que agregam aos seus filhos de santo, que agregam à sua comunidade. Por mais filhos que possam ter, mas que eles não são números de matrícula, são realmente filhos e filhas de santo. Meus parabéns para vocês, porque eu sei que ser chefe de terreiro não é fácil. Nós temos que estar preparados para tudo, inclusive da ingratidão vindo de dentro da casa. Nós temos que estar preparados também.
Nós temos que estar preparados para levar pedrada de fora, porque muitos não nos entendem ou não querem nos entender. Então, a todos os pais de santo, eu peço-lhes suas bênçãos e que Pai Olorum os abençoe, e parabéns por serem pais e mães de santo. Essa missão, por mais dificuldade que tenha, é uma missão linda, transformadora. Transforma o ser realmente, quando o médium está pronto para ser um pai e uma mãe de santo. Eu falo isso por mim. Quando eu aceitei essa missão junto com o São Flecha Certeira, eu tinha N defeitos. Hoje eu ainda tenho defeitos, mas não chega nem a metade do que antes eu tinha. Com isso eu quero dizer, ser médium já ajuda a pessoa a se tornar uma pessoa boa. Ser pai, ser mãe de santo, você tem uma obrigação de ser uma pessoa boa. Vai ter defeitos? Vai, claro que vai, porque nós somos seres humanos. Nós vamos cometer erros? Vamos cometer erros. Mas nós vamos estar abertos sempre para a espiritualidade maior. Porque a nossa mente, ela está ligada aos orixás. O mais importante para nós é a espiritualidade, é o terreiro. A prioridade é o terreiro. A nossa vida é o terreiro. Nós vivemos no terreiro. Parabéns a todos os papais e mamães. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E se esse conteúdo aqui te ajudou, responde para mim, salve todos os babás e as iás. Babá é pai, iá é mãe. Salve todos os pais e mães. Axé!